Olá, meus amigos de Bandeirantes. Nós sabemos que este ano nós teremos eleições aqui em Bandeirantes e é muito importante nós conhecermos os candidatos para que nós possamos votar consciente, sabendo que, de antemão, aquele candidato pré-prefeito ou pré-vereador que nós escolhemos e elegemos seja o nosso representante. Eu tenho andado por todos os bairros de Bandeirantes, fazendo o meu trabalho, e eu tenho conversado com inúmeras pessoas. E algumas pessoas ainda não sabem como votar corretamente. E por esse motivo, votam em qualquer um, perdem o seu voto, não tem direito de reclamar, porque ajudou a eleger uma pessoa que não o representará durante o mandato. Então nós temos gastado a sola do sapato, e gastado horas e horas conversando, orientando, informando as pessoas como votar corretamente. E eu também gostaria de deixar aqui nesse pequeno vídeo, isso é uma interpretação minha, particular, é a minha maneira única de pensar, porque a gente sabe que ninguém concorda comigo, né, que nós sempre andamos à contramão. Porém, eu acredito na justiça, na honestidade, essas coisas eu ainda acredito, mesmo que eu esteja à contramão da maioria, eu ainda acredito na justiça e da honestidade. Então, o mesmo que eu tenho falado para as pessoas, informado, orientado as pessoas como votar corretamente, eu gostaria de deixar aqui neste pequeno e simples vídeo a maneira particular, a minha maneira de interpretar o pré-candidato que vai trabalhar em benefício da cidade e não em benefício de um grupo politiqueiro, ok? Então vamos lá. Primeiro, para você votar num cidadão que seja pré-candidato a prefeito ou vereador, você tem que conhecer ele. O conhecer que eu digo não é saber o nome dele, que você viu ele e algum dia você conversou, ele pegou na sua mão e falou oi. O conhecer que eu digo é desde pequeno. Ter uma amizade, frequentar a casa dele, conhecer a família dele, a origem dele, os passos dele, saber o que ele faz, como é a situação financeira dele, como é o familiar dele e como é o trabalho que ele executa, a profissão dele, como que ele sobrevive. Você tem que ter um histórico pessoal e profissional da pessoa. Porque não adianta você, eu vou votar naquele cara lá porque ele fala bonito. Eu vou votar naquele candidato lá porque ele me deu 50 reais. Eu vou votar naquele lá porque ele me deu 5 litros de combustível. Eu vou votar naquele lá porque ele é bonitão. Eu vou votar naquela lá porque ela é bonitona. Eu não vou votar naquele lá porque ele é feio. Eu não vou votar naquele lá porque eu não fui com a cara dele. Não é assim que se vota. Não é assim que se vota. Você tem que conhecer o histórico, a ética, a moral do pré-candidato para que você possa depositar o seu voto de confiança, porque ele vai representar você. Outra coisa, o candidato que você escolher para votar nele como prefeito ou vereador, ele tem que respeitar a legislação municipal. Se ele não respeitar a legislação municipal, ou seja, se ele acoberta crimes, se ele desvia dinheiro, se ele compra votos, ele não está respeitando a legislação, ou seja, ele é uma pessoa inconfiável. Se você votar nele, você vai estar jogando o seu voto na lata de lixo. Você tem que procurar saber qual a função que o pré-candidato a prefeito ou a vereador ocupou ou ocupa. Se ele já foi prefeito, o que ele fez em benefício
da cidade, da sua família, do bairro aonde você mora. Se ele foi vereador, o que ele fez em benefício? Ele fiscalizou o prefeito ou ele foi lá e passou o paninho e abaixou a poeira e jogou o melzinho? Como é que foi o mandato dele, se caso você tenha intenção de reeleger algum que já foi algum ex-prefeito ou algum ex-vereador? É importante você saber também quais são os projetos que esse pré-candidato apresentou em benefício dos eleitores. Nós temos aqui em Bandeirantes vários vereadores que vão tentar se reeleger. Então é muito importante você procurar saber quais são os projetos que esses que vão tentarem se reeleger, quais são os projetos que eles apresentaram em benefício dos munícipes. Porque nós sabemos que aqui em Bandeirantes tem um grupo aqui que trabalha para um grupo político. Ele não trabalha para os munícipes, para os eleitores, para aqueles que pagam imposto. Eles trabalham para um grupo político que domina quase que a totalidade de toda a região aqui. Você tem que saber para quem é que esse que você vai votar nele trabalha. Procure saber se ele vai representar você nas urnas ou se ele vai representar o grupo que vai patrocinar e financiar ele nas próximas eleições. Você tem que saber também se esse que você escolheu vai escolher, se ele vai te representar. Se ele for representar um grupo político, não joga seu voto fora. Você tem que votar naquele que vai representar você, porque aí você tem o direito de cobrar dele. Entende? Se você vota num cara inconfiável, um cara que não é de confiança, se você vota num cara que não vai trabalhar para você, mas vai trabalhar para um grupo de político, você não tem direito nenhum. Porque mesmo se você for cobrar, ele vai passar a mão na sua cara, vai colocar uma balinha de cacau na sua boca e vai ficar por isso mesmo, não vai fazer nada em benefício para você, ok? Uma coisa muito importante que você não pode esquecer. O pré-candidato a prefeito ou vereador que você escolheu ou vai escolher nas próximas eleições, você tem que procurar saber com quem ou com qual partido ele vai fazer coligação. Porque existem os partidos de esquerda, que é aqueles que não querem ver o bem de Bandeirantes. O bem. Então, se o camarada que você escolheu para votar nele, para prefeito ou para vereador, procura saber com qual grupo ele está fazendo coligação. Se ele estiver fazendo coligação com os politiqueiros que querem só o seu bem, que olha só para o seu umbigo, não jogue seu voto fora. Procure saber e vote conscientemente naquele que vai trabalhar para você e não aquele que vai trabalhar em prol de um grupo político que o elegeu ou que vai investir nas eleições dele, ok? Uma coisa muito importante também que você deve observar é o seguinte: quando você escolher, ou se você já escolheu o seu pré-candidato para prefeito ou vereador, preste muita atenção nas propostas dele. Veja se ele é confiável, veja se ele não é um Zé Promessa. Porque aqui em Bandeirantes, fala-se muito em promessas que vai fazer, vou fazer, e acaba não fazendo nada. E aí um vai passando para o outro vai passando para o outro, e as mesmas promessas, as mesmas enrolações, e ninguém faz nada. Então veja, preste muita atenção, se o cidadão que você escolheu para votar nele como prefeito, ou como reeleger para vereador, veja se ele prometeu algo e não cumpriu.
Porque se ele prometeu lá atrás e não cumpriu, ele vai prometer de novo e também não vai cumprir de novo. Porque ele não merece a sua confiança. Ele não merece, ele não é confiável. Então, não vote nesse cidadão que mais tarde você vai se arrepender. E para finalizar esse pequeno vídeo, eu quero dizer para você o seguinte: a função do vereador não é dar cesta básica, não é dar dinheiro, não é dar combustível, não é dar churrasquinho para ninguém. Quem faz esse tipo de atuação é um corrupto. E quem pega está se corrompendo e participando da corrupção. Então essas pessoas estão descartadas do meu ponto de vista particular. Para você votar consciente, para que você não perca o seu voto, você tem que votar em um vereador que você confia, que você acredita nele, e você sabe que esse vereador vai fiscalizar o executivo. Porque tem muitos vereadores aqui em Bandeirantes que não fiscalizaram o executivo. Pelo contrário, estavam todos na mesma canoa, a canoa furada, e eles remando. Então a função do vereador é fiscalizar o executivo, saber no que o prefeito está investindo. Sumiu o dinheiro da prefeitura, o vereador tem que cair em cima e o prefeito tem que se explicar. Essa que é a função do vereador, fiscalizar o executivo. E eu chego ao final desse pequeno e simples vídeo. Espero que você goste. Se você não gostar também, não tem problema, pode criticar aí, porque quanto mais crítica eu recebo, mais afiado, mais preparado, mais organizado eu fico para ensinar as pessoas. Vocês sabem que a gente é falho, eu sou cheio de falhas, não sou o dono da verdade. Mas uma coisa você pode ter certeza: quando eu for votar, o meu voto vai ser numa pessoa responsável, honesta e verdadeiro. Agora, eu não sei se nesse momento eu posso falar quem é o meu candidato a prefeito, ok? Mas se não puder, a gente fala na outra, né? Apesar que o cidadão, o meu pré-candidato, que eu vou votar nele, ele teve a honradez, ele teve a ética, ele teve a transparência, ele teve a coragem de denunciar as falcatruas aqui no município de Bandeirantes. Muito obrigado pela sua atenção e vote, mas vote consciente, ok? Muito obrigado e até a próxima, hein?